Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Meu nome é Rogério Santos, eu sou professor de Física e eu quero saber de vocês. Estão a fim de passar no Enem, de serem aprovados nessas provas? E vocês também estão interessados em ser aprovados nos demais vestibulares do país? Mas têm dificuldade para aprender Física? Vocês consideram que essa disciplina é daquelas mais difíceis e tal, não entram na cabeça? Então vocês estão agora no canal certo. Vocês vão aprender Física aqui no New Física. Fica aqui comigo nesse vídeo até o final, porque vocês vão aprender Física hoje. Muito bem, pessoal. Antes de começar aqui com a aula, eu quero fazer um pedido a vocês. Se inscrevam aqui no canal, caso vocês ainda não estejam inscritos. Toquem o sininho também para vocês receberem as notificações das próximas videoaulas. Acompanhem as aulas que semanalmente serão postadas aqui, porque isso vai ajudar em muito a esclarecerem vocês sobre os conceitos de física para que vocês sejam aprovados em quaisquer provas que vocês vierem a fazer. Tá joia? Bom, então vamos para a aula. Eu quero falar com vocês nessa videoaula aqui, prometo que vai ser bem rápido, sobre a função horária da posição, tá bom? Mas é a função horária da posição do MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Eu já postei uma videoaula aqui sobre esse assunto. Você assistiu? Vou deixar o link aqui embaixo, caso você não tenha assistido. Vá lá, assista essa aula sobre MRUV, depois você volta aqui e a gente continua aprendendo, joia? Bom, então que função é essa? A função é desse tipo, eu já coloquei aqui no quadro para vocês, olha, ela tem esse aspecto, ela tem essa cara aí, tá bom? O que a gente pode notar numa primeira olhada, no primeiro momento que você olha para essa função? Que ela é uma função do segundo grau, né? Tem a variável tempo aqui elevada ao quadrado. Então, isso nos inspira a aprender mais sobre equações do segundo grau, resoluções de equação de segundo grau, tá bom? Se você tem dificuldade sobre esse capítulo aí da matemática, sugiro a você que faça uma revisão sobre esse assunto, tá bom? Porque ele vai ser muito importante a partir daqui, tá joia? Bom, o que significa cada um desses elementos aí? Pessoal, essa letra S que aparece aqui representa a qualquer posição do móvel ao longo do seu movimento, tá bom? S0 representa a posição inicial dele, ou seja, a posição em que ele estava no instante em que o seu movimento passou a ser analisado. V0 é a velocidade inicial do móvel, como a gente viu em outra aula. Nesse tipo de movimento, a velocidade do móvel ela é variável, ela vai mudando constantemente, né? Então aqui a gente vai colocar a velocidade inicial dele. Quando fala inicial, a gente deve entender sempre o seguinte, é o valor do parâmetro, que era o valor que o parâmetro apresentava no instante em que o movimento passou a ser analisado, tá bom? Aqui a gente tem T, que é a nossa variável tempo, a letra A, que representa a nossa aceleração, que é a taxa de variação da velocidade. E aqui de novo a gente tem o tempo, só que o tempo está ao quadrado. Bom, então, quando a gente tem uma função desse tipo aí, a gente está considerando um movimento retilíneo uniformemente variado. É uma função horária do tipo de segundo grau, tá joia? Vamos ver como é que ela funciona na resolução de um exercício? Vamos fazer uma aplicação rápida, simples e direta aqui, para vocês terem uma primeira ideia de como essa função ela funciona na prática, tá joia? Pessoal, acompanhando aqui o enunciado dessa questão, diz o seguinte: um ponto material tem MRUV. No instante T0 igual a 0, ele está a 10 metros da origem, com velocidade de módulo V0 igual a 5 metros por segundo, e a aceleração de módulo A igual a 4 metros por segundo ao quadrado, orientadas no mesmo sentido do eixo, como indica a figura abaixo. Determine, letra A, a função da posição em relação ao tempo, no SI, né, ou seja, Sistema Internacional, e a posição do móvel, na letra B, a posição no instante T igual a 2 segundos. Bom, pessoal, lemos aí o enunciado, né? A gente vai resolver essa questão, vamos resolver esse problema aí. Então, tem duas coisas para a gente fazer: determinar qual é a função horária dele, desse móvel, e determinar o valor de uma posição aí num dado instante de tempo. Qual vai ser a estratégia? Bom, primeiro a gente vai ter que pegar esse modelo aqui da função e substituir ali os valores conhecidos, tá joia? Ou seja, os valores que o problema forneceu, que estão no enunciado do problema, tá?
Vou colocar aqui no quadro esses dados. Aliás, é uma dica que eu dou para vocês na hora de resolver um problema. Pessoal, primeiro, leia o enunciado por completo, para você ter uma noção ali exata do que está sendo tratado, para você conhecer o contexto daquele problema. Tá? Numa segunda leitura, você já anota os dados que o problema fornece, todos os valores que eles apresentam ali. Tá? E eu vou colocar esses valores aqui no quadro. Muito bem, pessoal, acabei de colocar aqui no quadro os parâmetros que o problema nos fornece, tá bom? Então ele nos diz que o instante inicial, o t0 é igual a 0, a posição inicial é igual a 10 metros e a aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Vejam aqui que no lugar da posição inicial eu usei a letra S, né? E no problema fala da letra X. Pessoal, não se preocupem com isso, tá? Em relação a essas letras, vocês não precisam ficar tão preocupados assim com elas, não. O importante é vocês compreenderem o que elas significam. Então, aí, tanto a letra X quanto a letra S, que eu estou utilizando aqui, representam a valor da posição do móvel em determinado instante de tempo. Tá joia? Então, como é que a gente vai resolver agora a letra A? A letra A está pedindo a função horária da posição para esse móvel. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui a nossa função, digamos assim, a nossa função modelo, e vamos inserir nela os valores que nós conhecemos, tá bom? Então vamos colocar esses valores, olha. Não são todos esses aqui, né? A gente vai colocar os valores da posição inicial e os valores da aceleração. E vocês acabaram de ver aí, notando aqui que eu esqueci de colocar o valor da velocidade inicial. Você vê como são as coisas? A gente tem que anotar tudo, ler várias vezes, né? Para poder verificar se a gente anotou todos esses valores. Então, peraí, eu vou colocar o valor da velocidade aqui e a gente continua resolvendo esse problema. Prontinho, está aqui, o valor da velocidade inicial. Agora a gente tem todos os dados do problema anotados ali e vamos para a resolução. Pessoal, então aqui é o seguinte, ó, vou seguir isso daqui, eu vou substituir nos valores que eu conheço. Bom, S0 quanto é que vale? 10. Então eu vou botar aqui, ó, 10 mais... Estou seguindo aqui. Agora vem a velocidade inicial, que é 5. Então tá aqui, ó, 5t. No lugar do tempo, no instante do tempo, eu não vou substituir nada agora, tá bom? Eu apenas quero descobrir qual é a função da posição desse móvel para esse móvel aí, num caso específico. Em seguida vem mais A sobre 2. Esse A aqui é a aceleração. Olha só. A sobre 2, ou seja, a aceleração dividido por 2. Então vamos lá ver. A aceleração vale 4, mas aqui vai ser 4 dividido por 2. Então nós vamos ter 2t ao quadrado. Muito bem. Então agora aqui a gente tem a função horária da posição para esse móvel específico aí desse problema. Como é que a gente chegou até ela? Nós adotamos aqui os parâmetros dados no enunciado do problema. Lembra que eu esqueci de colocar a velocidade inicial aqui? Por isso que é importante a gente ler e ir anotando, registrando todos os dados que o problema fornece, tá bom? Bom, aí coloquei esses valores aqui, em seguida, a partir desse nosso modelo, eu vim substituindo os valores conhecidos. Então, no lugar do S0 eu botei 10, porque o S0 é 10 aqui, ó. No lugar do V0 eu coloquei 5, porque o V0 é 5 aqui. No lugar da aceleração aqui tem um 2, né? Mas aqui ó, é porque a aceleração está dividida por 2. Então, a aceleração era 4. 4 dividido por 2 deu 2. Está resolvido aí o item A. Nós já identificamos qual é a função horária da posição para esse móvel. Está aqui. Vamos fazer agora o item B? Muito bem, pessoal. Olha só. No item B, eu tenho que descobrir qual é o valor da posição num instante de tempo específico, num instante de tempo 2 segundos. Então, eu sei, através dessa função horária aqui, que é dessa forma que a posição do móvel vai evoluindo. Então, como é que eu determino a posição exata em que ele se encontra no momento em que o instante de tempo for 2 segundos? Pessoal, muito simples. A gente vai pegar agora e acrescentar nessa função horária aqui que nós já conhecíamos o valor do tempo, tá bom? Então, aqui ó, vai ficar 10 mais 5 vezes, no lugar do t de tempo, vou colocar o 2. Então, vai ficar 5 vezes 2, mais 2, né, que já estava aqui, vezes t ao quadrado, que o tempo não era 2, então vai ficar 2 ao quadrado aqui. Beleza? Então, agora, a gente tem aqui do lado direito, nós temos só números e vamos fazer as contas. Então, acompanhe aqui comigo, olha só.
A gente vai ter aqui 10, né? Vou repetir o 10 aqui, mais 5 vezes 2, 10 também, mais... Olha, aqui a gente tem que tomar um cuidado, hein? Aqui a gente tem que fazer a potência primeiro. Então, 2 ao quadrado vai dar 4. 4 vezes 2, 8, né? Então, aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Tem muito estudante que erra porque faz isso daqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 ao quadrado, aí daria 16. Tá? Tomem esse cuidado aí. Aqui a gente faz a potência primeiro. Bom, então agora só nos resta somar esses valores aqui. 10 mais 8, a gente vai ter 28 metros. Bom, pessoal, então tá aqui a resolução, né, desses dois itens. A gente viu aí a função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado, que tem esse aspecto geral aqui, tá bom? E resolvemos esses dois itens. Na letra A foi para a gente identificar qual é a função horária específica para o movimento de um determinado móvel. Isso é muito importante, tá? Na resolução de muitos problemas, a gente precisa, em primeiro lugar, saber qual é a função horária para o movimento específico, de um móvel em específico. Quando essa função ela não é fornecida diretamente no enunciado do problema, a gente vai ter que escrever essa função. E aí, como é que a gente faz isso? A partir dos parâmetros conhecidos, a gente substitui na função aqui, tá bom? Aí a gente vai ter essa função horária. E para determinar o valor da posição em um determinado instante de tempo, a gente substitui esse instante de tempo na função e procede com os cálculos, tá bom? Então, pessoal, nessa videoaula vai até aqui. Esse era o objetivo desse momento, a gente estudar um pouco mais sobre a função horária da posição e vamos continuar em relação a isso, tá bom? Já se inscreveu no canal? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí, marca o sininho e fica atento para as próximas aulas que semanalmente eu estou postando aqui para vocês, tá bom? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou procurar responder para vocês. Aqui foi o professor Rogério Santos. Um forte abraço e até a próxima.